Aí, tô testando câmera nova hoje. Bom, gente, o vídeo de hoje ele é uma união de vários conhecimentos que eu venho trazendo em diversos vídeos anteriores. Então, um vídeo que eu fiz sobre o protocolo MQTT foi como criar um broker de uma forma muito fácil no Node-RED. O vídeo de hoje ele é como criar um dispositivo IoT conectado nesse mesmo broker. Eu vou utilizar o ESP32 como microcontrolador e aí o que eu pretendo fazer? Conectar um módulo MAX6675 de Thermopar e o PZEN nesse ESP32 e criar um dispositivo Internet das Coisas para fazer o monitoramento do meu forno. Eu queria entender bem qual é a dinâmica de aquecimento desse forno. Então, para isso, eu vou fazer uma receita de pão, que também vai estar aqui no vídeo, e mostrar o funcionamento. Então, a gente vai ter a seguinte dinâmica no vídeo, e eu vou deixar os capítulos aqui embaixo. A gente vai ter, primeiramente, a receita do pão, que vai começar logo após essa introdução. Depois, enquanto o pão está fermentando, enquanto o pão está crescendo, eu vou fazer a programação do ESP, vou explicar como a programação do ESP32 funciona e vou mostrar bem brevemente o layout do circuito eletrônico e também vou mostrar uma foto da montagem dele num protoboard, porque era mais fácil de eu fazer isso aqui no forno de casa. Enquanto o forno estiver pré-aquecendo, a gente vai monitorar isso em um dashboard no próprio Node-RED, mostrando então os valores de tensão, corrente, potência, energia acumulada e temperatura do forno. Depois que todo o processo de assar o pão estiver pronto, eu vou mostrar como fazer a leitura de um arquivo onde eu armazeno os JSONs lidos pelo protocolo MQTT no LabVIEW. Então, os vídeos que eu vou linkar são o vídeo do MAX6675, o vídeo de como criar o broker MQTT, o vídeo de como fazer a leitura no PZEN, o vídeo de como fazer a leitura de um formato JSON no LabVIEW, tudo isso em um vídeo só. Espero que vocês gostem. A receita do pão é muito fácil. A gente vai utilizar 500 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo, 300 ml de água, com 2 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de açúcar e uma colher de chá de sal. Segue o vídeo com o passo a passo. Eu utilizei um cilindro para sovar a massa, mas para fazer a massa eu mostro como fazer a dobra também no vídeo. E aí o segredo é, depois da sova, você observar que a massa ela tá firme, mas ao apertar ela retorna, e untar bem o bowl aonde você vai deixar a massa crescendo. Para deixar ela crescer, eu coloco ela no forno. E eu também coloco uma bandeja embaixo com água fervendo. Então vai manter uma pequena estufa ali, que é uma temperatura adequada para o crescimento da massa.
E agora é só deixar essa massa crescendo por 1 hora e retirar ela. Ela já vai ter dobrado ou até mesmo triplicado de tamanho. E enquanto a massa cresce, vamos ver a programação do ESP32. Bom, para o código do microcontrolador, que eu estou utilizando o ESP32, é o modelo DevKit do ESP32. E aí aqui tem a numeração dos pinos, que são aquelas que eu vou sinalizar aqui no código. Para apresentar o código, o que eu vou fazer? Eu vou ir comentando ele todo, e daí depois eu vou deixar as referências, o código que eu utilizei como base. Para a conexão do MAX 6675, eu utilizei o próprio exemplo que vem na biblioteca do Arduino, MAX 6675 Serial Thermocouple, esse que eu utilizei como referência. E do PZEN, embora tenha aqui também no exemplo as bibliotecas para serem utilizadas, né? Eu utilizei uma outra referência que eu vou deixar o site aqui embaixo. Tá? Então, primeiramente, insere essas bibliotecas, aí configura SSID e senha da Wi-Fi, aqui. O broker, esse server é o broker MQTT, que está sendo configurado aqui. Tá? Eu vou apontar então para o meu computador, eu vou estar rodando isso numa rede local. Então o ESP vai ser o meu dispositivo IoT e na rede local ele vai estar mandando para esse broker que está rodando no Node-RED. E aqui eu faço as definições, quem é meu cliente MQTT, que é o próprio ESP Client, e algumas variáveis auxiliares aqui. Principalmente a variável payload, que é aquela que vai receber a minha mensagem formatada, e a mensagem que vai ser construída lá embaixo no código. Tem um pino aqui, caso eu queira utilizar para fazer o acionamento de um LED, e essa função não está implementada aqui nesse código. Para a configuração do MAX 6675, eu tenho conectado o pino DO no pino 4, vou fazer essa conexão, o pino CS do MAX 6675 no pino 5, e o clock dele no pino 2. Eu vou alimentar ele com 3V3. E eu vou chamar uma variável de temperatura que vai receber a leitura da temperatura. E aí eu defino meu MAX 6675 thermocouple, ou seja, thermopar, nesses 3 pinos aqui. E aí eu preciso fazer as definições para o PZEN. Tá? Então eu vou ter o PZEN conectado, o RX no pino 16 e o TX no pino 17. E aí isso é invertido lá no PZEN. Tá? Então o que sai do RX do PZEN entra no pino 17, que é o TX aqui no ESP32. E eu estou utilizando comunicação serial. No caso aqui é o ART, né? Do mesmo jeito que a gente fez as outras comunicações do PZEN, do módulo PZEN, porque é uma rede Modbus. Aqui é a definição para a biblioteca, se eu estou utilizando o ESP32, qual é o formato da serial e quais são os pinos que serão utilizados. Caso esteja utilizando o ESP8266, utiliza-se a serial 1. Então aqui eu estou utilizando a serial 2. E defino o módulo PZEN como PZEN. No setup, caso eu queira ter algum dado saindo da porta serial para poder fazer um debug, enquanto ele está conectado na USB, essa serial aqui é a da USB, eu posso apresentar algumas informações. Então, ele sempre vai reiniciar a leitura de energia. Tá? Então, isso aqui é uma função no Modbus que zera o valor do registrador de energia para mim. Então, sempre que começar, eu vou começar com 0 a minha medição. Eu posso não colocar isso e deixar a energia sendo acumulada. Então, toda vez que desliga, ele vai manter dentro do registrador o valor de energia acumulado. Ele vai sinalizar que está conectando na Wi-Fi, no SSID senha, e caso não consiga fazer a conexão, ele vai tentar de novo, mas se ele conseguir, ele vai plotar na serial o seu próprio endereço IP. E aquele LED pin 14 que a gente declarou lá em cima, a gente declara aqui no setup como uma saída. Eu seto o meu broker como o endereço do servidor, que também está lá em cima, na porta 1883, que é o padrão do MQTT. E a função de callback para fazer as requisições do MQTT. Eu deixei comentado no código as funções de saída serial, uma vez que eu não vou estar utilizando elas aqui. Mas eu sempre vou ter uma mensagem temporária no meu callback,
que vai estar em função do recebimento ou não de uma mensagem. Então, se eu escrever de um outro dispositivo qualquer, sendo esse meu computador ou qualquer outro IoT, no tópico ESP32 Output, eu consigo alterar o valor do LED, tanto para on, se eu escrever on nesse tópico, quanto para off, se eu escrever off nesse tópico. E aí ele vai ligar ou desligar o LED. Então, se é off, eu coloco o pino em low, se é on, eu coloco o pino em high. Então, esse é apenas um exemplo que ficou aqui nesse código para poder fazer a escrita de uma saída. Caso perca a conexão, eu tenho aqui uma função que já vem também na biblioteca para refazer essa conexão no broker. E o meu loop vai fazer o seguinte. Se desconectado, eu vou chamar aquela função de reconexão que eu acabei de apresentar e entra no loop do meu cliente. Aqui, toda a função que é associada a serial, a escrita serial, está comentada, porque eu não vou executar isso. Mas eu consigo jogar os valores do Pzen na serial para fazer o monitoramento. Aqui a gente está construindo um JSON para mandar essa informação via MQTT. Então eu vou fazer a leitura da tensão, da corrente, da potência, da energia, que foi zerada lá no começo, da frequência e do fator de potência, por meio das funções Pzen ponto, a função que eu quero fazer a leitura. E aí ele já vai armazenar esses valores dentro da variável tensão, corrente, potência, energia, frequência e PF. A temperatura, que também é uma variável que a gente declarou lá em cima, vai utilizar a função thermocouple.readCelsius, que é a função da biblioteca do MAX 6675. Então, o que sair dessa função thermocouple.readCelsius vai ser armazenado dentro da temperatura. Aqui a gente tem os valores e os testes, né, para plotar via serial, se assim for necessário. E aqui embaixo a gente começa a fazer a construção da mensagem. Então eu vou ter para cada uma das grandezas que estão sendo lidas uma variável auxiliar, ou seja, um char que armazena algumas posições e converto elas para string depois em string numérica, do tipo ponto flutuante. Então aqui o que eu estou dizendo? Eu estou pegando a tensão string e eu vou receber da variável voltage, que está sendo lida aqui em cima. Então, eu utilizei o pzen.voltage para escrever dentro da variável voltage o valor. Na voltage, eu vou converter ela para uma string do tipo float, né, um valor decimal, dentro da tensão string, que é essa variável que eu acabei de declarar aqui, com 4 valores e 2 pontos decimais. E aí eu faço isso para todas as minhas variáveis aqui de tensão, corrente, potência, energia, frequência e fator de potência. Tudo igual. O código é todo igual para cada uma delas. Por fim, eu pego o valor da temperatura, que foi armazenado aqui no thermocouple.readCelsius, dentro da variável temperatura, e também converto para string. Então agora eu vou ter um pacote de mensagem que pode ser construído com todos esses valores. Note que eu não estou carregando nenhum tipo de unidade, porque eu sei qual é a ordem desses valores para a construção lá no meu JSON. E aí eu vou construir o meu payload, que é a minha mensagem de fato. Então o meu payload é igual a abre-chaves. Então estou começando a construir o meu JSON, lembrando que o JSON tem aquela característica de abre-chaves, o valor da variável entre aspas, 2 pontos e o que está dentro dela, vírgula, a próxima entre aspas, 2 pontos e o valor que está dentro dela. Então vamos lá. Eu coloco aqui esse barra aspas para que as aspas fiquem como texto aqui dentro e ele não reconheça isso como um fim de delimitação de string aqui na IDE, tá? Então vai ser tensão, 2 pontos,
o valor em string do tensão string que está aqui em cima. Então essa função aqui transformou o valor de voltage para tensão string. Agora ele está dentro desse valor aqui. E eu converto isso para uma string. E vou fazendo a soma. Essa soma vai concatenar essas diversas strings, construindo a minha mensagem em uma string só, que é o payload. Então vai tensão, corrente, potência, energia, frequência, fator de potência e por fim aqui o valor de temperatura. Mando ele publicar. Então essa função client publish vai publicar lá no broker, no server, no tópico ESP32 Power Better. E como vai fazer isso por uma conversão, por um envio de string. Então esse payload.cstr de string é a função que carrega o payload, que é a minha variável que está armazenando toda essa informação, vai enviar no tópico ESP32 Power Better. E aí eu dou um delay de 250 milissegundos. Então, esse é o código que vai ser colocado no ESP32. E mesmo não tendo montado aqui ainda todo o circuito, eu já vou passar o código para dentro do ESP32. Vamos abrir o monitor serial. Então aqui a gente já consegue ver que ele se conectou na Wi-Fi, que ele está no endereço 108. E deixa eu abrir a configuração do broker. Então aqui está o meu broker. Eu não consigo fazer leitura de nada, porque eu não tenho nada conectado aqui. Mas se eu apertar o on e o off aqui, eu estou enviando essas informações lá para o meu dispositivo no ESP32/output que eu coloquei aqui como teste. Só para testar aqui no meu broker local, no meu ads local. Vou mandar uma mensagem aqui no Power Matter, só uma mensagem de teste, só para ver que eu estou recebendo ela lá, está sendo formatada para um JSON, para poder mostrar aqui os valores. E eu vou fazer um subscribe no ESP32/output, só para eu poder ler o valor aqui escrito. Eu dei o on, ele apareceu on aqui, dei o off, ele apareceu off aqui. Então o broker, toda a minha arquitetura de rede está configurada. Agora eu vou montar o circuito. E como que eu vou fazer essa montagem desse jeitinho que eu apresentei no código? Então o Max 6675, pino DO no pino 4, CS no pino 5, clock no pino 2, o RX do PZen eu vou ligar aqui no TX, que é o 17, e o TX do PZen eu vou ligar aqui no RX, que é o 16.
eu fiz a modelagem dos pães desse jeito. Mas se nessa etapa você quiser fazer outra coisa, por exemplo, esfirra ou pizza, basta dividir essa massa em pequenas bolinhas e deixar sobre a bancada. Essa receita dá para fazer em torno de 4 pizzas ou 20 esfirras tamanho padrão. E aí é só deixar essa massa crescendo mais uns 20 minutinhos na bancada mesmo, coberta com um plástico ou mesmo um pano. Para continuar a fazer pão, basta agora dar uma pincelada com o ovo inteiro batido, para ficar uma cor mais bonita após o assamento do pão. E se você quiser fazer pizza, essa é a hora de abrir a massa. Se for esfirra, abrir a massa das esfirras e ir colocando para assar já na sequência. Para fazer pizza e esfirra, eu recomendo uma temperatura de forno mais alta. E agora a gente vai pré-aquecer o forno em 180 graus e monitorar isso no Node-RED. Aí eu coloquei o forno ligado aqui e para o pré-aquecimento, o que eu vou fazer? Eu vou salvar todos esses dados no arquivo TXT. Então aqui no Node-RED é como se eu vou fazer como se fosse um pequeno banco de dados para depois fazer a análise tanto da energia quanto da temperatura e poder cruzar essas informações. Depois, durante o processo de assar o pão, eu vou ter esses valores sendo lidos no LabVIEW diretamente. Então eu vou colocar esse nó de file, vou colocar diretamente aqui a saída, ou seja, tudo que eu receber aqui eu vou armazenar nesse file, e eu vou jogar ele na raiz do meu sistema operacional. Então, C2 pontos, energia database.txt. Marcar para acrescentar ao arquivo, então toda vez ele vai colocando uma nova linha, conforme aqui selecionado, criar o diretório se ele não existir, encoding default, que é o padrão, e vou fazer o deploy. Com isso, eu posso já abrir esse arquivo e ver esses dados aparecendo lá. Só precisei fazer alteração, estou sem permissão de acesso no C2 pontos, então eu coloquei no C2 pontos /arquivos /energia database, e aí está aqui a informação, sendo armazenado linha por linha aqui. E agora eu vou ligar esse forno aí, até que chegue na temperatura de 180 graus Celsius. Bom, então liguei lá, a gente já pode ver uma potência de 1700 watts, uma corrente de 8 amperes aqui e a energia que vai levar até chegar na temperatura. Deixa eu abrir aqui um desses aqui para mostrar. A temperatura está em 21,75, tensão 214 volts, corrente 8,21 amperes, potência 1761,7. Enquanto vai pré-aquecendo, eu vou trabalhar e vou criar aqui uma interface de visualização no próprio Node-RED. Uma vez pré-aquecido, mostrando aqui, é só colocar o pão dentro. Eu aumentei um pouco a temperatura para 220 graus. Por quê? Porque esse pão ele vai assar em apenas 20 minutos. E aí vocês podem notar nos dados que ele caiu a temperatura a hora que eu abri a porta do forno e ele vai demorar para voltar. E aí eu coloco a foto dos pães prontos. O segredo para saber se o pão está pronto é você medir com um termômetro o miolo dele. Se ele chegou em 90 graus ou mais, o pão já está assado. Se você não tiver o termômetro para fazer essa medição, olhando dá para ter uma boa ideia de que a casquinha está bem assada
Você pode tirar um por um e ver como está o orçamento do miolo. E agora eu vou mostrar aqui numa programação em LabVIEW como pegar esses dados lidos do arquivo que a gente armazenou no Node-RED, a partir do Node-RED no arquivo txt. Esse programa do LabVIEW, ele pega as strings delimitadas por um line feed, ou seja, cada enter que ele dá de uma nova linha, ele vai colocando numa posição do array. O loop for vai servir para pegar cada uma das posições do array por vez, separar isso no JSON. E aí eu pego as informações que estão no JSON que passaram a ser um cluster e apresento elas no gráfico de forma sequencial.
E caso tenha ficado alguma dúvida ou você quer fazer alguma sugestão, comenta aqui embaixo. Eu sempre busco responder os comentários de forma individual. Esse vídeo demorou demais para sair, eu queria ter feito ele antes, mas eu acho que ele ficou muito bom, porque ele mostra uma junção de conhecimento que eu venho apresentando aqui no canal para vocês. Se você gostou, se você acha que ele pode ser útil para alguém, compartilhe esse vídeo que me ajuda bastante. A minha intenção é cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo usual e tentando fazer um vínculo com a vida de forma prática. Muito obrigado.